Olá, que bom que você está aqui no nosso canal Peripécias de Mãe, porque mãe também acerta. Eu sou a Débora Ruckdeschel e eu estou muito feliz que nós vamos agora estudar mais uma mãe da Palavra de Deus. Nós estamos numa série, a série As Mães que Acertaram na Bíblia. Se nós deixarmos o Espírito Santo atuar em nós, nós poderemos com certeza acertar nesses mesmos pontos. Vamos lembrar então quais eram as mães que nós já estudamos? Joquebede, Rispa, a esposa de Selofeade, a esposa de Manoá. E agora Raabe, a quinta mãe, ela era uma prostituta. Se você em algum momento já pensou em como é uma vida de uma prostituta, você sabe que não era agradável a vida dela. E com certeza não estava seguindo os planos de Deus, que ela nem conhecia muito bem, até que houve uma virada, quando ela ouviu falar do que Deus fez pelo povo de Israel, através da libertação do povo do Egito e da travessia do Mar Vermelho. E ela creu. E a gente pode ver isso na palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 15. Raabe, ela dá um testemunho maravilhoso quando ela pede para os espias jurarem para ela que ao derrotarem todo aquele exército de Jericó e destruírem a cidade, porque ela tinha fé que isso aconteceria, que eles preservariam a ela e a sua família. Raabe tinha um conhecimento bem escasso do nosso Deus maravilhoso. A cidade dela era uma cidade de vários deuses e de muita promiscuidade, prostituição, licenciosidade. Mas Raabe, embora tivesse tido uma vida nesse meio, ela tinha um coração pronto para aceitar quando Deus lhe fez o convite. O estigma de Raabe por ter sido prostituta perdurou até o Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Nós percebemos que mesmo depois dela ter abandonado aquela vida, ainda era lembrada como Raabe, a meretriz. Infelizmente, nesse mundo de pecado, nós sabemos que, por mais que nós nos arrependamos, se você já viveu o que eu já vivi, de errar publicamente, inclusive, e de pedir perdão publicamente também, e você vê assim de vez em quando, e eu também vejo, nós somos seres humanos, quem somos nós para dizer que isso não vai acontecer, nem comigo, nem com os outros? Um olhar atravessado, né, um olhar de julgamento, que nós possamos ter misericórdia de nós mesmos, porque nós também erramos nisso. Que adianta a gente criticar o erro do outro, né? Raabe foi lembrada por Paulo na carta aos Hebreus pela fé dela, mas junto com o nome dela veio a meretriz. No entanto, nesse vídeo, eu quero lembrar Raabe como a mãe de Boaz. É isso mesmo. Imagino eu quantas vezes Raabe não deve ter pensado assim: eu não tenho conhecimento suficiente para ser mãe desse menino. Eu não tenho conhecimento suficiente para passar para frente o que eu deveria passar para ele. Senhor, me supre na minha falta de conhecimento, na minha falta de experiência, na minha falta de vivência, para que eu seja uma mãe melhor. Quantas vezes Raabe não deve ter pedido a Deus uma porção dobrada de paciência, de conhecimento, porque quando ela se casou com Salmão e ela teve Boaz, Raabe, ela já era convertida, ela já tinha sido libertada, já tinha sido tirada de Jericó, já estava no meio do povo de Deus. Mas com certeza ela carregava essa marca naquela época, tanto quanto na época do apóstolo Paulo, que ela foi lembrada como a meretriz na carta aos Hebreus. Todos diziam: Raabe, a meretriz, olha Raabe, aqui foi meretriz. Imagina a situação dela criando um filho com esse tipo de comentário. E ela com certeza fez um trabalho divinamente usada por Deus, porque Boaz foi um dos homens mais bondosos daquela região. Tanto é que quando Ruth e Noemi vêm lá de Moabe, Ruth como estrangeira, e Noemi já pobre, sem marido e filhos, acompanhada por Ruth, Boaz a recebeu, casou-se com ela, cuidou de Noemi, teve um filho com Ruth, que depois foi o avô de Davi. Raabe, assim como Ruth, estiveram na linhagem de Jesus, estão na genealogia do Mestre. E aí a gente fica pensando, será que o pouco que a gente tem não pode ser transformado em muito? Com certeza pode. Tem uma ilustração maravilhosa. Uma menininha de 10, 11 anos, ela teve um triste passado, uma característica muito triste no seu rosto. Ela foi desfigurada por um animal selvagem, ela não tinha nariz, mas ela sobreviveu
E com 10, 11 anos ela ouviu dizer que uma escola adventista, que nem era uma escola como nós conhecemos, naquela região e naquele momento da história, há mais de 30 anos atrás, aquelas 2 salinhas de aula estavam sendo construídas para que 2 professoras dessem aula e alfabetizassem as crianças da Botsuana. Essa menina, ela andou 70 quilômetros sozinha, dormiu na mata para chegar a essa escola com uma trouxinha enrolada num tecido, com algumas pecinhas de roupa. Quando chegou à escola, a escola já estava lotada, tinha sido projetada para cada sala de aula ter 50 alunos, estava em 100 alunos cada uma das salas de aula. E a menina foi colocada com todo carinho pela professora num cantinho ali que coube. A professora acolheu a menina onde ela dormia, no alojamento dela, e a menina dormiu lá. E ela dividia a comida dela com a menina, porque a menina não tinha como voltar para casa, era muito longe. E o tempo foi passando e durante 3 meses essa menina viveu assim, naquela escola, absorvendo tudo que era ensinado a ela, mas com muitas dificuldades, cognitivas e físicas. Depois de 3 meses, a escola não conseguiu mais se sustentar, porque eram alunos demais, a proposta era 50 por sala. Então, veio a ordem da diretoria de ensino dizendo que era para ser 50 por sala, foi a liberação que foi dada. E essas crianças, então, tiveram que passar por uma seleção. E na prova, quem não tirasse 5 ou mais, ia ter que ir embora, para que ficassem só 50 crianças. Não é preciso dizer que a menina não passou. Ela teve que ir embora, e ela pegou as suas roupinhas, colocou numa lençol que ela havia ganhado, junto com uma bíblia, um inário e uns livrinhos didáticos que ela havia ganhado, bem fininhos, apostilas. E ela levou aquilo tudo embora. Depois de 1 ano, um pastor foi enviado como missionário para essa região. O pastor, então, chegou na aldeia e ficou pasmo, porque ele viu todas as pessoas da aldeia sentadas aguardando a sua chegada. E ele ficou todo empolgado e falou, vou ensinar um hino, né? Fez uma oração e começou a ensinar um hino. Falou, gente, se vocês souberem alguma parte do hino na segunda vez que eu cantar, se vocês tiverem aprendido na primeira e quiserem cantar comigo na segunda vez, fiquem à vontade. Ele cantou a primeira palavra, a aldeia inteira cantou junto com ele. O hino inteiro. E ele achou aquilo esquisito. E ele pensou, alguém deve ter ensinado, né? Algum missionário. Vou ensinar um segundo hino para vocês. Cantou a primeira palavra, toda a aldeia seguiu e cantou o hino inteiro junto com ele, na língua nativa. E o pastor então chamou o chefe da aldeia e falou assim, vocês já tiveram algum missionário cristão aqui? Qualquer missionário que pregasse sobre Jesus? Ele disse, não, nunca tivemos nenhum missionário cristão aqui. Nunca veio. E o pastor pensou, ué, mas o que está acontecendo? Como é que eles sabem esses hinos? Ele foi lá, pegou a Bíblia e disse, vou ensinar para vocês um salmo, o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. O pastor começou a falar o Salmo 23, a aldeia inteira falou o Salmo 23 junto com ele. Ele falou, mas o que está acontecendo aqui? Como assim vocês não receberam nenhum missionário? Vocês sabem tudo isso? Quem ensinou para vocês? O chefe então se levanta, anda até uma menininha, desfigurada, sem o nariz, de 11 anos de idade. E busca a menininha e fala assim, essa menininha foi para uma escola adventista e passou 3 meses lá. E ela aprendeu tudo que ela ensinou pra gente aqui, ela aprendeu lá. Só que ela não pôde mais ficar na escola, porque a escola só podia ter alguns alunos, não podia ter todos os que estavam querendo. E houve uma seleção e ela não passou na prova. Ela teve que voltar para casa e junto com ela veio toda essa informação, e uma Bíblia e um inário. E o pastor ficou muito emocionado, deu glória a Deus, abraçou aquela menininha e continuou o trabalho junto com ela. E em 2 semanas, praticamente a aldeia inteira estava querendo ser batizada. Se você e eu achamos que temos pouco a dar, e é verdade, porque nós temos mesmo pouco a dar, podemos ter a certeza de que o nosso pouco nas mãos do Senhor se transforma em tudo que é necessário, em muito, mas muito mesmo. Eu sei que na educação dos nossos filhos, em muitos momentos, nós nos cobramos porque nós temos falhas, e de fato temos as falhas. E deveremos, com certeza, a cada dia com Jesus, fazendo essa batalha diária e vencendo essas falhas. Mas, enquanto isso, Jesus vai usando você e eu. Enquanto isso, a nossa família vai caminhando rumo ao céu, graças a Deus. Que nós possamos, como aquela menininha, oferecer de todo o coração tudo que nós recebemos e deixar Deus completar o que faltar. Porque, de fato, se nós estivermos sempre procurando, sempre crescendo, Ele sempre acrescentará.
É o meu desejo para mim e para você e para todas as pessoas que têm Jesus como seu amigo e que querem tê-lo como seu amigo a cada dia. Que nós possamos crescer em amizade, em amor, em companheirismo com Deus, com as pessoas ao nosso redor. Um abraço e um beijo.